volta e pega o fuzil. E aquele jovem que aceita Jesus também, a mãe está frequentando um templo e ele começa a acompanhar a mãe, né? E ele aceita Jesus, ele pode ir para o crime? Eu estive recentemente visitando essas comunidades e, infelizmente, vi vários exemplos desse tipo, sabe? O jovem buscou a igreja, foi batizado, inclusive, e meses depois ele estava pertencendo a uma facção criminosa que vende cocaína. Você não acha que, de alguma maneira, talvez não seja um acaso? Porque, por exemplo, eu acho que... Aí eu queria ver a opinião de vocês. Eu acredito que é muito mais fácil você manter uma organização criminosa que está acostumada com padrões do que o tal do cachorro louco. Porque se você tem algum tipo de crença que te une, você ainda consegue, por exemplo, eventualmente cobrar aquilo, mas manter uma pessoa em conformidade, entender que existe uma conformidade a ser cumprida. Se não existe nenhum tipo de crença nas pessoas, tudo é aleatório. O que você ia ter no crime de cachorro louco, que é o cara que desafia o próprio chefe, coisa do tipo, acho que seriam muito maiores. Então, na minha percepção, tá, mas alguma coisa tem que acontecer para que isso seja tão explorado. Eu acho que é isso. Eu acho que é um certo ambiente de, peraí, se ele tiver doutrinado e tá próximo, eu ponho para onde ele deve seguir. Se ele não tiver doutrinado, ele é só um bicho louco, solto por aí. Vocês não acham que isso pode ser parte desse controle de por que é interessante manter as pessoas em uma espécie de seita que tem padrões morais, mas que eventualmente esquece daqueles padrões morais em prol de um inimigo, da revolta ou da sociedade que é inimiga? Como que você vê essa relação? Bruno, posso responder primeiro? Por favor. É porque você falava sobre isso tudo do cachorro louco, eu lembrava de Lampião. Lampião, é inegável a fé católica de Lampião. Aliás, toda cidade que ele tomava, do cangaço, a primeira providência dele era procurar o padre. Ele tinha padres amigos, né? Mas ainda assim, se ele não tivesse um padre amigo próximo, ele chamava o padre da igreja local. E a primeira providência dele, antes do assentamento, de estabelecer uma base, era a confissão. Ele pedia para o padre, ele queria confessar, e também a gangue dele, os jagunços, né? Ele era devoto de Santa Luzia, ele era devoto de Padre Cícero também, né? Ele, quando morreu, ele tinha orações nos bolsos, né? E com tudo isso aí, não havia disciplina, ele continuava um assassino cruel, sanguinário, que arrancava os olhos das pessoas, né? E interessante que ninguém questiona a fé dele. Quando alguém fala que Lampião era católico, fica todo mundo quietinho. Mas se Bruno, a doutora Viviane e o Pimentel afirma que um traficante é evangélico, né? Começa uma... Não, ele não era evangélico, não. Ele acha que é evangélico, ele confundiu as coisas e tal. E assim, só para passar a bola pro Manso, existe um ingrediente aí que foi colocado nos últimos anos, inclusive embasado em notícias, que é o tal do Complexo de Israel, que pratica de forma explícita a intolerância religiosa. Né? Então, se você se apresenta uma pessoa, por exemplo, que tem um terreiro ou que está fora da fé evangélica, os caras podem exigir até a cabeça, tipo, assassina ou converte de forma compulsória. Como é que isso vem no momento e adquire complexidade? Né? E, perdão, e tem isso em São Paulo? Tem isso então, em São Paulo? eu acho que isso que o André falou é muito a essência das coisas que eu acabo pesquisando. Porque eu comecei a pesquisar, Pimentel, nos anos 90, quando São Paulo tinha muito assassinato. Tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, e nas quebradas eram 120. E em Embu tinha 95, você Embu falou. 95, Jardim Ângela 120 por 100 mil habitantes, era considerado o bairro mais violento do mundo. Eu entrevistei matadores. E era muito impressionante nas entrevistas, tinham 100 chacinas por ano em São Paulo. E eles falavam, olha... Era uma resposta recorrente nessa série de entrevistas que eu fiz, que eles falavam, olha, eu posso te dizer uma coisa, eu só matei quem mereceu morrer. Eu posso ter matado 30, mas eu nunca matei nenhum inocente. E cada homicídio gerava a vingança dos amigos ou dos companheiros daquele que tinha sido morto. E se iniciava ciclos de vinganças e um efeito multiplicador de cada assassinato que durava 10 anos. Eu acompanhei um caso de homicídio que gerou 156 homicídios antigamente. Eu ficava pensando, como é que vai mudar essa convicção? Como é que os caras vão acreditar? Ele acredita que ele está agindo de uma forma legítima. Então, o PCC, e a gente começa a pensar sobre o PCC começa a ter uma relevância na produção dessa ordem
pós-massacre do Carandiru, pós-hip hop, pós o sucesso do Racionais, falando o seguinte, ó, a gente está matando os nossos irmãos, o sistema quer que esse processo de autoextermínio, você está fazendo a minha mãe chorar, ele está fazendo a minha mãe chorar, a gente precisa reverter isso. E o PCC, depois do massacre, começa a falar, galera, o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o sistema, o nosso inimigo é o Estado. Se a gente continuar se matando, a gente vai é um processo suicida. E começa a redirecionar comportamentos e reformatar as mentes. É uma espécie de coach do crime em 1990. E as pessoas passam a acreditar que a carreira do crime pode ser de uma outra forma e essa crença transforma as ações. E aí o PCC... Você vê, São Paulo tem 25 anos de queda de homicídios e se torna a capital menos violenta do Brasil e o crime fortíssimo. Não é que diminuiu o crime foi reorganizado a partir de uma nova crença que transformou comportamentos.